Senhor, meus amados. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o evangelista Lucas, o médico amado, capítulo 17, a partir do versículo 20. Esse evangelista teve um privilégio muito grande de andar com o grande apóstolo Paulo nas suas viagens. Eita, que privilégio, que honra ele teve. Então diz assim a verdade de Deus, Lucas 17, a partir do versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, e não vades, e não os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Eita glória! Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la. E qualquer que a perder, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém, meus amados irmãos? Eita, Jesus grande! Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe o presbítero Estênio, sua esposa irmã Tila, aí na cidade do Salgueiro, o casal de Jesus. A irmã Zoraide Venâncio, meu amigo e irmão Cícero e sua esposa irmã Decínia, seu filho Mateus, Deus abençoe. É como suas filhas que moram no exterior. É um casal de Jesus, uma família do céu que mora em nosso coração. Deus abençoe a irmã Marlene Sampaio. Eita, irmã Marlene, Deus abençoe. Quanto tempo, minha irmã. Deus abençoe a senhora e toda a sua família, bênção do céu. Eita, Jesus lindo. Meus amados irmãos, orem para que o Espírito Santo, ele nos abra a porta da palavra. Glória a Deus. Eu estava meditando esses dias, pensando que mensagem traía para nós meditar aqui. Observe, irmão, como esse é um culto doméstico. Aqui nós temos um programa, um sermão. O intuito não é esse. Aqui o intuito não é de mostrar conhecimento, mostrar sabedoria, não. O intuito é levar então a meditar na palavra do Senhor e trazer uma aplicação prática para a nossa vida diária, para o cotidiano. Primeiro, porque eu não tenho nem essas profundidades, né? É aquele eu vou orar, meditar, dizer: Jesus, o que é que as pessoas estão precisando? O que é que o Senhor quer que eu fale para as pessoas? Para suprir a necessidade de cada um. O tema que a gente vai falar nessa noite é um tema muito sério, irmão. E por sinal é pouco falado. E às vezes quando as pessoas falam de uma maneira muito superficial. Lógico que a gente não pode se aprofundar por causa do tempo. A não ser que a pessoa estivesse falando todo dia, botasse um tema e ficasse moendo ele todo dia. E mesmo assim, a gente só ia nas bordas, né, da profundidade da palavra do Senhor. Mas eu quero falar hoje sobre a volta do rei. Eu quero dizer que o rei Jesus está voltando. O nosso Salvador está voltando. O noivo da igreja está voltando para buscar a sua noiva. O esposo vai buscar a sua esposa. Aleluia. Aquele em que minha alma ama está chegando. Aquele que sua alma ama está chegando. O desejado de
todas as nações ele está chegando. Glória a Jesus. Aleluia. Então é sobre isso que nós vamos meditar. Vamos falar, vai me lendo aqui, vamos meditar. O foco é a vinda de Jesus para a sua igreja, para buscar a sua igreja. Eu não quero nem falar no juízo depois, no julgamento, eu não quero falar nem desse termo escatológico. Estou falando que o noivo vai buscar a sua noiva. Essa é a moral da história. E a noiva tem que estar pronta para esperar o noivo. Glória a Jesus. Amém, meus amados? Veja como é que o evangelista daqui, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Observe aqui. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos. O reino de Deus, por que ele não vem com aparência exterior? Porque primeiro ele é implantado no coração dos homens. Olha o que ele diz aqui. Né? No versículo 21. Nem dirão ele aqui ou ele ali. Olha o reino de Deus ali, olha o reino de Deus ali. Por quê? Eis que o reino de Deus está entre vós. O próprio Jesus, o Jesus Cristo ali representava o reino de Deus. Porque ele é a cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. E onde é o reino de Deus? É onde Deus reina. Então Jesus ali como homem, estava todo o reino de Deus dele. Porque o Pai, o Deus Todo-Poderoso, reinava naquele homem chamado Jesus. Ali estava o trono do reino de Deus. Totalmente submisso. Glória a Jesus. Ele saiu de si do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. E quando ele ensina para a igreja, o Pai Nosso foi ensinado para a igreja, porque Pai só pode chamar Deus de Pai quem é filho dele. E eu só me torno filho de Deus quando eu recebo Jesus como meu Salvador. Isso está na Bíblia. João capítulo 1, a partir do versículo 10. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus o direito de se tornar filho de Deus. Então os irmãos observem. Então, quando a gente diz Pai, então eu tenho que ser filho para chamar de Pai. Pai nosso está no céu. Então, o Jesus disse: seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Então, ali, Jesus, o homem, Jesus, ele como homem, ele mostrou como nós, homens, devemos ser. Ele é o modelo, o exemplo, como a gente deve ser. Totalmente rendido. Como homem, ele rendeu-se totalmente à vontade do Pai. Ele disse: eu não venho para fazer a minha vontade. A vontade dele zerou para fazer a vontade do Pai, louvado seja Deus. Esse é o modelo do homem. Esse era o modelo de Adão. Adão lá no paraíso, que ele permaneceu no paraíso, ainda hoje está vivo. Era para ele ter feito como Jesus, que a Bíblia chama ele de primeiro Adão e Jesus de segundo Adão. Então o primeiro Adão falhou, mas o segundo não falhou. O segundo resgatou tudo aquilo que o primeiro perdeu. Né? O alvo dele é nos levar de volta do lugar onde a gente nunca deveria ter saído, do paraíso. Veja, irmão, uma coisa é séria. Então veja, Jesus veio para isso, para nos resgatar. Glória a Deus. Então ele veio nos ensinando de todas as maneiras. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Fazendo-se semelhante aos homens, porque é Deus que fez homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E como homem, ele se submeteu completamente ao governo divino, ao Pai. Ele foi totalmente dirigido pelo Espírito Santo. Esse é o modelo para o homem. Quando eu falo homem aqui, meus amados, é no sentido genérico, homem e mulher. Então a raça humana, cada ser humano tem um modelo. Agora tem um modelo vivo. A Bíblia diz que Deus se revelou por intermédio de Jesus. Ou seja, Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele fez o homem a sua imagem e semelhança, mas por causa do pecado o homem perdeu essa imagem, essa semelhança. Jesus veio para resgatar em nós a imagem e a semelhança do Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Então o reino de Deus não vem com aparência exterior. Por quê? Porque ele vai começar exatamente ali onde o pecado chegou e destruiu. O pecado foi lá e atingiu o coração do homem, onde Deus nunca devia ter saído. Porque observe, primeiro Adão e Eva expulsou Deus do coração deles. Quando ele expulsou Deus do coração, eles foram expulsos do paraíso. Então agora Deus tem que voltar para o lugar dele de novo, que é para o coração do homem, para o homem retornar para o paraíso. Então Jesus veio para isso, para implantar o reino de Deus no coração do homem. Nós já falamos sobre isso numa mensagem que nós demos falando sobre o reino de Deus implantado no coração do homem. Ele vem implantar. Então o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não, agora quando ele entra, ele transforma as pessoas.
Quando Jesus entra e começa a reinar, então ali começou o reino de Deus. E quando o reino de Deus entra, então todo o reino precisa ter um rei. Quem é o rei desse reino? É Jesus. Ele vem, entra para reinar. Quando o reino de Deus vem, ele vem com as suas próprias leis. Que lei ele traz para reinar? A lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Todo mundo já sabe. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro grande mandamento da lei de Deus. E o segundo, irmão Abraão, ama teu próximo como a ti mesmo. Pronto, desses dois mandamentos depende, Jesus diz, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Quando Paulo, lá no capítulo 13 de Romanos, ele que resume toda a lei, ele disse assim, toda a lei se resume nisso. Ama teu próximo como a ti mesmo. Pois quem ama os outros, cumpriu a lei. Quando ele diz os outros, inclui todos os outros. Ama a Deus e ama ao próximo, ele resume toda a lei. Glória, é o resumo da lei. Então, todo alvo, todo objeto, todo propósito, quando Jesus entra no nosso coração, a Bíblia diz, o Espírito Santo derrama. Vê o que ele vai derramar? Lá em Romanos 5:5. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. Para quê? Para a gente amar esse Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso pensamento, todas as nossas forças. E o resultado desse amor a Deus é amar o próximo a si mesmo. Por que é que o mundo está desse jeito? Por que é que o mundo está assim, lar destruído, crianças abandonadas, guerra, fome, desigualdade social, racismo, como esses dias estão falando. Por que está desse jeito? Só por um motivo só. É a falta de Jesus Cristo no coração dos homens. É a falta do amor de Deus derramado no coração do homem. E por que o amor de Deus não foi derramado? Porque os homens não recebem o reino de Deus. Não recebem Jesus como seu rei. Cada um quer ser rei, cada um quer ter suas leis, cada um segue o seu caminho. Glória a Jesus. E o caminho do homem, a gente já sabe o final dele, está lá em Provérbios. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele são os caminhos da morte. Então, para a morte, para o inferno, para a perdição, aí tem caminho, não tem computador que calcula os caminhos que vai. Agora, para o céu, só tem um caminho. João capítulo 14, o versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, artigo definido, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não passa para chegar ao Pai tem que passar por uma pessoa, chamada Jesus Cristo. Para chegar no céu tem que passar por essa pessoa, chamada Jesus. Senão, o céu, o paraíso está lacrado. O irmão lembra que por causa do pecado a porta do paraíso foi fechada. Adão não podia mais voltar. Mas ele desceu do céu e abriu a porta. E ele é a porta do paraíso. Está lá em João capítulo 10, versículo 9. Ele disse, eu sou a porta. Pronto. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ou seja, entrou por mim, chega no paraíso. Fora de Jesus não tem paraíso. Aquela porta da arca de Noé também simbolizava Cristo. Porque quem foi salvo do dilúvio, quem passou por aquela porta. Amém, meus amados irmãos? Então o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Veja, irmão, a gente está só no primeiro versículo. No primeiro versículo, e o tempo está indo embora. E eu não quero me deter aqui, porque tem muita coisa boa. Louvado seja Deus. A gente está falando da vinda de Jesus. Mas a vinda de Jesus começa com a vinda dele para o meu coração. Começa aí. Porque só quem está esperando Jesus é quem já recebeu Jesus na pessoa do Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo traz Jesus para o nosso coração. E faz do coração da gente, do corpo da gente, o templo e a morada dele. Então, só quem já recebeu Jesus é que está esperando a segunda vinda dele em glória. Quando ele se manifestar em glória e todo olho vai ver. Vamos lá, eita Jesus, não vou ficar só aqui. Então ele disse, ninguém vai dizer, ó, o reino de Deus ali, o reino de Deus. Não, por quê? Porque ele não vem com a aparência exterior. E disse agora, isso ele falando para os fariseus. Agora veja o que ele disse por discípulos. Dias virão que desejarei ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Ou seja, porque Jesus ia voltar para o céu. Então eles não iam mais ver Jesus como estava vendo. Porque Jesus voltaria. E quando ele fosse para o céu, ele disse para os apóstolos, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que ele fique convosco para sempre. Eu quero que não sempre prestem atenção a isso aí. Jesus disse, eu vou mandar outro Consolador. Tudo no singular. É Espírito Santo, que é Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para ficar convosco para sempre.
Glória a Jesus. E ele disse, ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar de mim, do que tiver ouvido lá. E ele disse mais, ele me glorificará. Vamos prestar atenção. O Espírito Santo não glorifica homem nenhum e nem mulher nenhuma. Por mais santo que o homem seja, por mais santa que a mulher seja, o Espírito Santo nunca vai glorificá-lo. Nunca vai, porque a missão dele, Jesus disse em João no capítulo 14, a missão do Espírito Santo é glorificar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Nenhum homem pode se gloriar, o Espírito Santo não gloria. Quando o homem quiser se exaltar, o Espírito Santo se afasta dele. O Espírito Santo só se mantém no coração de um homem humilde. Ele desaparece, Jesus aparece. Ele desaparece como João Batista. João Batista disse, é necessário que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Pronto. Esse homem, a Bíblia diz, era cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa, em Gálatas 2:20. Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo sai, quem vive? Cristo. Então esses são os homens em que o Espírito Santo habita nele. Agora, toda vez que o homem ou a mulher quiser se engrandecer, quiser aparecer, quiser ser grande, quiser glória, pode ter certeza que outro espírito, aí é outro, vai entrar nele. Quem é aquele que quis ser grande no céu? Quem foi? O cão, Satanás, o diabo. Aí o diabo entra e bota o camarada ser grande, pisar os outros, passar por cima dos outros, aí é o espírito de Satanás. Você querer achar que é melhor que as pessoas, se exaltar, se engrandecer, querer poder, honra, fama, nesse mundo aqui. Muito bem, pois o espírito que entra nessa pessoa é o espírito maligno, é o espírito do diabo. Quando o diabo entra, desde que ele for oferecer a Jesus Cristo, ele disse a Jesus, tudo isso eu te darei. Mostrou o mundo todinho e a glória do mundo, a honra do mundo, as famas do mundo. O diabo disse a Jesus, tudo isso eu te darei se tu se prostrar e me adorar. Então quantas pessoas estão prostradas nos pés do diabo, querendo a fama desse mundo, a glória desse mundo, o resplendor deste mundo. E Jesus está muito longe dessas pessoas, porque o Espírito Santo se afasta. Deus só dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Eita, é que a gente passaria a noite todinha só aqui. Veja, irmão, uma coisa é séria. Louvado seja Deus. Então, o Espírito Santo, Jesus veio morar no coração pelo Espírito Santo, no Espírito. Paulo diz para que Jesus habite pela fé no nosso coração. Então o Espírito Santo vem morar, e quando ele vem morar, então pela fé o Pai está morando e o Filho está morando. Porque o mesmo Jesus diz, viremos para ele e faremos dele morada. Lá em João capítulo 14 e o versículo 23. Vamos lá. Aí ele começa a explicar como é que vai ser a segunda vinda dele. Ele diz, porque é como relâmpago ilumina. Sim, mas vamos lá. E difusão, ele aqui ou ele ali. Não vades e nem os cigarros. Aqui tem outro detalhe. Jesus disse que antes da vinda dele ia aparecer muitos falsos cristos e falsos profetas. Ia enganar muita gente. E, irmão, a quantidade de falso Cristo tem se levantado no mundo não está escrito. E o pior que eu acho é as pessoas acreditar, mesmo ele dizendo que ia aparecer. O Jesus verdadeiro que veio, é ele mesmo que vai voltar. E quando ele vai voltar em glória. Ele veio como o cordeiro que estava predito. Ele veio para sofrer, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para ser crucificado no Calvário a primeira vez. Agora, quando ele vier na sua segunda vinda, diz que ele vai vir em glória. Ele vai aparecer no céu e todo olho vai ver. Como é que irmão sabe? Ele está dizendo aqui, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ele vem em cima, em glória. Está lá em 1 Tessalonicenses também, ele fala sobre isso. Glória a Deus. Veja, mas primeiro, viu que ele diz? Primeiro, convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Então, primeiro, ele ia ser reprovado. Primeiro, ele ia ser crucificado. Ele veio primeiro como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quando ele apareceu com 30 anos para ser batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, João dá um grito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eita glória, João passou 30 anos, preparado pelo Espírito, na escola do Espírito Santo, para dar esse grito, irmão. Glória a Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. Veja a glória, eis o Cordeiro de Deus. Como é que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo? Morrendo no nosso lugar. É por isso que nem eu nem você pode pagar pecado. Se a gente pudesse pagar, porque o Cordeiro de Deus viria para morrer no nosso lugar. É tão fácil raciocinar e as pessoas não pensam assim. Porque Jesus teve que derramar sangue no Calvário, porque a própria Bíblia diz em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, sem derramamento de sangue não tem perdão.
Sangue representa a vida. Então Jesus deu a vida dele pela minha vida e a sua vida. A quanto vale a vida do Filho de Deus? Quanto vale a vida do sangue de Deus? Quanto vale o sangue do Filho de Deus que foi derramado no Calvário? O valor é infinito. Então aquele valor comprou todos os homens de todos os povos, língua e nação. Ele morreu pela humanidade na cruz do Calvário. Glória a Jesus. E alguém pode perguntar, irmão, se ele morreu pela humanidade, então toda a humanidade está salva? Tá não, ele fez o lado dele. Ele abriu o caminho para salvar a humanidade toda estava perdida. E uma coisa é séria, irmão. E muita gente faz confusão nisso aí. Veja, a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Todos pecaram, não escapou ninguém. E ficar destituído da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Acabou. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, todos pecadores. Quem é que não é pecador? Levante a mão. Não tem. Então, todos pecaram. De acordo com a lei divina. Morte, condenação. Tem pessoa que fica irritada quando se fala sobre isso. Glória a Jesus. Mas é a lei, a palavra, é a verdade. Não fuja não. Não tem. Agora Satanás vai enganar as pessoas por conta disso aí. Aí Jesus veio. É a boa notícia. Porque a gente precisou de um Salvador? Por causa somos pecadores perdidos. Se a gente não fosse perdido, não tivesse condenado, para que a gente ia precisar de um Salvador? Se a gente não tivesse condenado e perdido, para que a gente ia precisar de um advogado? Só precisa de um advogado quem está criminalmente com problema. Como precisar de um advogado se eu não tinha condenação? Presta atenção, meus irmãos. Deus só mandou o Filho dele como nosso Salvador, porque a raça humana se perdeu, estava perdida. Senão, para que a gente ia precisar de um Salvador se a gente pudesse salvar nós mesmos? Não, alguém raciocina. Não, você pode salvar você mesmo. Você é dono do seu destino. Isso é uma mentira de Satanás e do cão. O nosso destino está na mão do Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Agora, lógico, as suas decisões pode ser certa ou errada. Se você fizer a decisão de acordo com a vontade de Deus, você já sabe para onde vai. Mas se fizer a sua decisão contra a vontade de Deus, você sabe onde vai também. Então Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai para o inferno por causa da decisão que ele tomar. Ou do lado de Deus ou contra Deus. É como a cadeia aqui. Nenhum juiz de direito, quer seja homem, quer seja mulher, tem prazer em mandar ninguém para a cadeia. Pelo contrário. Para o juiz seria bom que não houvesse nem prisão, nem cadeia. Para o juiz seria bom que não tivesse nem jurado para ele jurar. É muito difícil, irmão. Vocês já participaram de jurado, quem nunca participou, vá participar de um jurado. É difícil você julgar. Quando você está ali como julgado, são sete jurados ali, né? O juiz está sentado ali, do lado direito está o advogado, o réu está ali com a cabeça baixa, né? O policial está ali, do outro lado está o promotor e começa a sentença. Né? O promotor começa a ver dele, pã, e você ali como jurado só escutando. Meu Deus, às vezes que eu participei de jurado, eu digo, Jesus, tenha misericórdia de mim, me ajude, meu Deus, que é para eu não condenar um inocente, e me ajude que é para eu não absolver um culpado, é para fazer justiça, está ali para fazer justiça. E o juiz diz, olha, aqui o juiz hoje de fato é vocês, e é verdade, é o júri quem julga, vê de uma coisa séria, como é difícil. Glória a Jesus. Então veja, aí depois que o promotor conta toda a história daquele camarada, aí vem o advogado de defesa para defender e fica os dois. E a gente está ali ficando no meio escutando, para no fim dizer só sim e não. Sim e não. Não tem eu acho, não existe isso no julgamento. Ou ele é culpado ou ele não é. Não existe meio termo. Veja, irmão, você recebe duas plaquinhas, uma tem sim e outra tem não. Não existe mais ou menos no jurado. Assim é o julgamento. Ou o camarada está certo ou está errado, ou está perdido ou está salvo, ou está indo para o céu ou está indo para o inferno. Não tem outro caminho, não tem meio termo. É sério. Participe, que é para saber como é um julgamento. É sério a coisa. Glória a Jesus. Então veja, o nosso Salvador vem. Então primeiro eu tenho que receber Ele como meu Senhor, como meu Salvador da minha alma, o reino de Deus ser implantado no meu coração. Então veja, Jesus precisou primeiro vir para padecer, primeiro convém que Ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Veio, sofreu, morreu, na cruz do Calvário, quando Ele estava lá sendo crucificado, Ele deu aquele grito que está lá registrado no Salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Veja, Davi, pelo Espírito Santo, deu esse mesmo grito lá no Salmo. Há quase 1000 anos atrás, ele deu esse grito. Jesus gritou lá no Salmo, lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Depois ele diz, Pai, perdoe, que eu não sabe o que estão fazendo. Depois ele diz, nas tuas mãos eu entrego meu Espírito. Está consumado, quando está consumado, a obra está acabada.
a obra da salvação está feita. Quando ele estava na última oração que ele fez, ó irmão, a maior oração que Jesus fez na terra, está registrado na Bíblia, está lá em João, capítulo 17, é um capítulo todinho. Naquela oração ele disse, Pai, eu glorifiquei na terra, tendo consumado, acabado, terminado a obra que tu me deste a fazer. Veja, nós só glorificamos a Deus quando nós concluímos a obra que Deus nos deu para a gente fazer. Aí eu já faço uma pergunta, qual foi a obra que Deus deu para você fazer? Aleluia, glória a Jesus. Então ele rende o Espírito e ele morre, porque se Jesus não se rendesse, a morte nunca matava ele. Ele se rendeu, ele se entregou, ele disse, eu tenho o poder para dar a minha vida e tornar a tomá-la. Ah, veja bem, a morte não tinha poder sobre Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele sendo a vida, era ele que tinha poder sobre a morte, mas ele se entregou, ele se rendeu, deu a vida, por quem? Por mim e por você, pecador. Pense nisso, que Jesus podia voltar para o céu sem passar pela morte. Ele dissesse, eu não quero morrer, voltava para o céu. Não passava pela morte. E teve pessoas, irmão Abraão, que não morreu, teve. A Bíblia fala de 2 que não morreram. Quem foi? Enoque e Elia. Voltaram sem morrer. Imagine Jesus, o Filho de Deus. Podia voltar sem morrer, porque a morte não tinha poder sobre ele. Mas por amor à minha alma, por amor à sua alma, para que eu e você não se perdesse, para que não fôssemos condenados eternamente, Jesus nos amou, aleluia, e se entregou por mim e por você, meu irmão. Então vale a pena amar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vale a pena se entregar a Ele, vale a pena dizer, Jesus, entra aqui, entre no meu coração, me transforme, me liberte, faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Oh, glória! Hoje, meu amigo que está me escutando, você pode se arrepender dos seus pecados. Porque, irmão Abraão, o senhor está rindo dos seus pecados? Porque nós somos pecadores. Veja, a parte dele ele fez, como Deus se fez homem, fez a parte dele. E qual é a parte que ele exige do pecador? Porque tem a parte de Deus e tem a parte do pecador, para Deus agir com justiça. Louvado seja Deus. A parte de Deus foi Deus fazer homem e vir morrer no nosso lugar. Isso foi a parte dele, para abrir a porta da graça. Porque senão era juízo para nós. Agora, da parte nossa, o que ele exige de nós? Presta atenção, meus irmãos. Se Deus fosse exigir de mim e você, que nós pagássemos a justiça divina, tudo que a gente deve a Ele, nem eu, nem você, ninguém teria condição de pagar. Por quê? Porque tudo que a gente tem aqui é dele. Tudo é de Deus. O que eu vou dar a Deus para ele apagar um pecado meu? Que boa obra eu vou fazer para ele tirar um pecado? Não existe, não tem uma que eu possa fazer para ele, pronto, aí vou apagar um pecado. Não tem. A nossa conta é vermelha. Do tempo todinho diante do Senhor. O que faz a nossa conta sair do vermelho é outra coisa vermelha. É o sangue carmesim vermelho de nosso Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Está na Bíblia, 1 João 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só o sangue de Jesus tira a nossa conta do negativo para o positivo. Ele tira, ele limpa e a gente deixa de ser devedor. A Bíblia diz lá em Colossenses, o apóstolo Paulo disse que ele pegou a nossa dívida e cravou ela lá na cruz do Calvário, a minha dívida e a sua dívida. E como? Se arrependa, reconheça, eu sou pecador, eu sou devedor à justiça divina, eu não tenho o que pagar, mas Jesus Nazareno pagou, então se renda a Ele, creia nele, deixa ele entrar, sua dívida é paga, é quitada pela justiça divina, glória a Deus. Isso é que a Bíblia chama de graça, foi a graça que Deus fez isso. Se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós seríamos salvos, mas pela graça, Jesus veio e morreu, pela graça do Salvador, nós somos alcançados e permanecemos nessa graça, aleluia. Então os irmãos, vejam uma coisa séria. Ele veio e morreu, pronto, aí foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele disse que ia ressuscitar. E quando ele ressuscitou com aquele corpo lindo, glorificado. Aquele corpo que não tem parede, não tem altura para ele, que ele está aqui, está no céu, em todo lugar onde ele quiser. Os apóstolos estavam tudo comendo ali, tremendo, e ele chegou, a porta fechada, ele chegou e apareceu. Eles têm alguma coisa para comer aí, tinha um pedaço de peixe, tinha mel, ele comeu, depois desapareceu, conversou com ele, passou 40 dias conversando com os apóstolos, instruindo eles. Até que antes dele subir de novo, ser assunto do céu, ele disse, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Veja, prega o evangelho a toda criatura. Mas a pessoa disse, olha, irmão, eu respeito a fé de A, eu respeito a fé de B, de C. Irmão, presta atenção, Jesus podia, imagine se Jesus fosse seguir esse raciocínio. Se Jesus fosse seguir o raciocínio dessas pessoas, o cabo está lá na mentira, no erro, na feitiçaria, na idolatria, fazendo as coisas mais terríveis do mundo. Aí Jesus disse assim, olha, vá pregar, agora respeite a fé de cada um.
Qual era o apóstolo que ia pregar? Respeitando a fé, respeitando a fé. O respeito na fé é respeitar a pessoa. Agora eu tenho que mostrar que a fé dele está na pessoa errada. Respeito o ser humano. Agora se a fé dele estiver errada, por amor à alma daquela pessoa, a gente tem que mostrar a ele. Agora se ele quiser crer, aí é problema dele. Mas eu tenho que mostrar a ele ou a ela. Olha meu irmão, o caminho é Jesus. Se ele disse, não, o caminho é fulano, é Beltrano. Ouviu a palavra? Ouviu, pronto. Quem crê será salvo, não crê será condenado. Minha mão está limpa, porque eu mostrei para ele, respeitei o ser humano. Mas meu irmão, o caminho aí está errado, o caminho é Jesus. Mas se ele pegar outra vereda, ele não vai mais comer no centro. Que já o vento, Jesus disse, ide e pregue o evangelho para toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E aí Jesus deu o assunto ao céu. Glória a Deus. Agora ele vai vir outra vez, disse que viria de novo. Do mesmo jeito que ele subiu para o céu, ele vai voltar de novo. Agora quando ele vier, não vem mais como o Cordeiro de Deus. Não vem mais para ser crucificado. Não vem mais para colocar os pés nessa terra. Ele vem com poder e grande glória. O céu e a terra vai estremecer. Veja o que a Bíblia diz aqui. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, quando ele vier buscar a noiva dele. Ele vem vir com muita alarido, irmão. Ora, aqui, quando uma noiva vai casar, quando ela vai entrando na igreja, é aquela festa modo do encontro dela com o noivo com ela. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Veja o que a Bíblia diz aqui, ó. Não, 1 aos Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Veja, a pessoa que entregou a vida a Jesus como Salvador, a Bíblia diz que ele morre, diz que ele dorme. Porque, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, veja, com alarido, a zoada, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o encontro, é essa vida que a gente está esperando. Essa vida que a igreja está esperando. E que pode se dar a qualquer momento, o arrebatamento da igreja. Glória a Jesus, o arrebatamento da noiva. Então Jesus vai vir, ele vai vir com poder e grande glória. Veja, quando a noiva vai se encontrar com o noivo, a música toca logo. Imagina toda a igreja se levanta aquela vez. Imagina agora a vinda do noivo para se encontrar com a sua noiva, a igreja. E a Bíblia vai ser num piscar de olho. Está lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 15. Paulo disse, no momento, num piscar de olho, ante a última trombeta, que a trombeta vai tocar, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados num piscar de olho. Veja que coisa séria, irmão. Veja o poder de Deus. Vai ser o maior milagre da história da humanidade. Vai ser a hora do arrebatamento da igreja. Vai subir ao céu e se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, nós estamos anelando que Ele venha, que esse dia chegue. Oi, Mabrão, e por que Ele não está vindo logo? É porque Ele é longânimo, é porque Ele é paciente, é porque Ele está esperando que muitas pessoas se arrependam dos seus pecados, para Ele vir buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Glória a Jesus. Amém, meus amados? Agora observe, irmão. Veja, se nós somos noiva de Jesus, Ele é o noivo, é para a noiva estar naquele anelo, aquele desejo, esperando, aguardando, anelando a vinda de Jesus. Cada crente, aquele último versículo de Apocalipse é Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o anelo da gente. Irmão, presta atenção. À medida que o mundo agora vai para frente, as coisas vão apertando, a perseguição aos cristãos está aumentando cada dia mais. O irmão lê aquela revista, Missão Portas Abertas, entra na internet e bota lá, Missão Portas Abertas. Ele mostra aonde no mundo, aonde o cristianismo está sendo perseguido. E você vê onde os cristãos são mais perseguidos, na Coreia do Norte. Tem muita gente falando muito bem da Coreia do Norte. Eu não posso falar bem da Coreia do Norte. Glória a Deus. Por quê? Porque os cristãos lá não têm liberdade. Lá não existe liberdade. E os repórteres vão para lá. Todo mundo vai para lá. E ninguém fala disso. Dos cristãos presos, perseguidos por aquele regime triste e cruel da Coreia do Norte. E ninguém fala, irmão. Os cristãos são perseguidos na China. Nenhum repórter fala. Os cristãos são perseguidos em países de maioria muçulmana. E nenhum repórter fala. Por que as pessoas têm medo? Porque não tem Jesus de Nazaré no coração. Então Jesus disse no capítulo 24, falando da vinda dele, antes da vinda dele.
Ele disse, vocês serão odiados, veja, odiados por todas a gente por causa do meu nome. No norte da África ali, quantos cristãos estão sendo presos? A Eritreia, tem um país da Eritreia, irmão. Entre lá, entre no Google, entre na internet, procura a Eritreia. Veja como é que ele prende as pessoas. A maioria das pessoas ali são cristãos, somente por causa da sua fé em Jesus Cristo. É sério a coisa. Outro detalhe, por que essa perseguição? Somente por causa do nome de Jesus. O Estado Islâmico, veja a quantidade de cristãos que eles degolam, irmão. E não é só o Estado Islâmico, não. É toda a maioria do mundo muçulmano, eles perseguem os cristãos. Eles não querem que a pessoa deixe a lei dele e siga Jesus Cristo. Eu não tenho nada contra o islamismo. Agora tem uma coisa, eu tenho que pregar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o camarada quiser continuar sendo muçulmano, vá. Agora a verdade é Jesus, só Jesus e mais ninguém é que levamos para o céu. É a Bíblia. Se eu não crer assim, então eu vou rasgar a Bíblia e jogar no mato. Mas eu creio que Gênesis e Apocalipse, que Jesus disse, Jesus, eu sou a verdade. E ele disse em João 17, Pai, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é a verdade. Né? Pela palavra de Deus, eu vou até o fim. E outro detalhe, irmão, qualquer outro livro por aí você pode ler, você não conhece o autor. Agora a Bíblia você pode conhecer o autor. Jesus, esse Jesus que falou tudo isso, ele se revela para você. E ele confirma a palavra dele na sua vida. Busque ele, você vai encontrá-lo. Glória a Jesus. Então o Salvador começa a dizer aqui, como vai, a Bíblia em vários lugares ele fala sobre isso. Mas aqui ele começa a dizer, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que é que tinha nos dias de Noé? Jesus comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Veja, irmão. Então aquilo que aconteceu com Noé era uma figura do que vai acontecer na hora do arrebatamento da igreja. Aquela arca de Noé é um símbolo da igreja. Um símbolo do reino de Deus, da igreja de Deus. Porque o reino de Deus na terra é a igreja. Cada pessoa que vai se rendendo a Jesus, o reino de Deus vai sendo implantado nele. E assim formar a igreja do Salvador. Aí é o reino de Deus. É ali onde Deus está reinando. Onde Jesus foi entronizado como rei, ali chegou o reino de Deus. Então a arca de Noé, Jesus a porta desse reino. Veja, a arca de Noé só tinha uma porta. Quem salvou do dilúvio? Quem passou por aquela porta? Por isso que ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ô meu irmão, meu amigo que me escuta, entre por essa porta hoje. Porque nós estamos aguardando a vinda do Salvador. Ele disse o dia, a hora, ninguém sabe. Os antediluvianos não sabiam o dia que o dilúvio ia chegar. Noé também não sabia. Mas ele seguiu a orientação de Deus. Deus disse, faça uma arca. Ele fez. Um já imaginou a loucura? Fez um navio daquele no seco. Foi zombado, foi escarnecido. Mas ele estava seguindo a orientação do céu. Glória a Jesus. E um dia Deus disse, agora entre você, sua família, entre e fecha a porta. Ele entrou e fechou a porta. 7 dias depois, dentro da arca, foi que o dilúvio veio. Veja, irmão, agora imagina a zombaria, o escárnio daquelas pessoas. Mas quando o dilúvio chegou, a zombaria desapareceu, o escárnio desapareceu. Imagina a multidão de pessoas correndo, Noé, abre-nos a porta. E ele não podia abrir, porque a Bíblia diz que quando ele fechou a porta por dentro, Deus lacrou ela por fora. Mesmo que Noé quisesse abrir, ele não podia abrir. A Bíblia diz que a porta da graça vai fechar. E quando ela se fechar, vai abrir outra porta, a porta do juízo. Nós estamos na época da graça, na época da misericórdia. Jesus, vinde a mim os cansados, oprimidos. É agora, é hoje o dia da graça, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da libertação. Corra para os braços de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto a porta da graça está aberta. Por quê? Porque ela vai se fechar. Ela vai se fechar. No dia de Noé, Noé passou cerca de 100 anos. Porque Deus, quando falou com ele, tinha 500. Quando deu o dilúvio, ele tinha 600 anos. Então foi 100 anos, imagina, 100 anos, Noé fazendo a arca e dizendo para o povo, Deus vai mandar um dilúvio e vai destruir o mundo, sendo zombado. A igreja do Jesus começou, está com 2000 anos, que a igreja está implantada na terra e está sendo dito, Jesus vai voltar, as pessoas escarnecem, e zomba, e critica, mas a gente continua dizendo, Jesus vai voltar. Ele vai buscar a sua noiva, ele vai buscar a sua igreja. E as pessoas zombam, e escarnecem. E outro detalhe, se as pessoas só zombar, já era terrível. Mas as pessoas se afundam no pecado, se afundam em tudo quando não presta, porque simplesmente não creem em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo descreve isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 28. Ele diz a razão por que o mundo está nessa impiedade. Porque as pessoas não acreditam em Jesus.
A mãe de todos os pecados. Chama-se incredulidade. Por isso que ele diz, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado. Que pecado esse? Do pecado que ele não crê em mim. Pelo fato das pessoas não crerem em Jesus. Presta atenção, irmão, isso aqui é sério. Se você perguntar a todo mundo, todas as religiões, crê em Deus? Eu creio em Deus. Eles creem em Deus. Não interessa o que Deus é, mas eles não creem em Jesus. A salvação é crer nessa pessoa chamada Jesus Cristo. Tem que crer nele. Ele disse, aquele que crê em mim. Observe, na época que Jesus veio, os fariseus criam em Deus, os saduceus criam em Deus, os herodianos criam em Deus, os judeus criam em Deus, eles não criam em Jesus. Jesus disse, se vocês crescem no meu Pai, vocês creriam em mim. Eles criam em Deus. Esse Deus, vocês estão dizendo que vocês acreditam em meu Pai. Eles não acreditaram em Jesus. Perderam a salvação. Então, Paulo disse, creia, perguntaram a Paulo, lá em Atos 16, 31, perguntaram a Paulo, Atos 16, 30, Senhores, o que é que eu faço para me salvar? E Paulo respondeu, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que com a tua boca confessares Jesus, 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 como teu Senhor. E no coração você acreditar que Deus, ressuscitou dos mortos, será salvo. Então a salvação vem através de uma pessoa chamada Jesus. Por quê? Porque Ele é o Salvador. É Ele quem salva o seu povo dos seus pecados. É Ele que é o caminho do céu. É Ele que é a porta do céu. É Ele que é o Cordeiro de Deus que morreu pelos pecadores. É Ele que vai sentar e é o juiz. Foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então é por Ele. Sem Ele não há salvação. Glória a Jesus. Então observe, irmão, uma coisa séria. Como foi nos dias de Noé. Jesus está dizendo que antes do dilúvio o povo vivia a vida normal. A vida do povo era somente para isso. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Pronto, só isso. A pergunta é, qual é o pecado que ele enumerou aqui? Nenhum. Mas ele está dizendo aqui a finalidade, o alvo para o qual as pessoas viviam. Vinham para isso, vinham para comer, beber. A mesma coisa de hoje. Hoje as pessoas vivem para que as pessoas vivem? Qual é o alvo para o qual as pessoas vivem? A mesma coisa, comer, beber, se divertir, se distrair, é só nisso. A visão do pessoal aqui é terra, terra, terra. Bom, vou me aposentar, eu vou ficar afogado, eu vou para a praia, tomar água de coco, e tomar cachaça, e se prostituir. Essa é a visão da maioria das pessoas. Não tem uma visão céu, ele não tem um desejo de morar no céu, de fazer a vontade de Deus, de submeter esse Deus maravilhoso, de se render a Jesus, de receber o reino de Deus no seu coração. Não tem esse propósito. O alvo deles é esse. Aí Jesus vai vir, leva a sua igreja, que ele vem buscar a sua igreja, e o restante fica. Fica para quê? Para a grande tribulação. Eu não vou falar sobre isso. Então, como foi no dia de Noé. Então, Noé o pessoal via assim. Outro detalhe. No capítulo 6 de Gênesis, que fala sobre os dias antes do dilúvio, a Bíblia diz que e a terra se encheu de violência. Era o que tinha nos dias de Noé. Violência. Era morte, crime, assassinato. Hoje, se você liga a televisão, você liga um repórter, qualquer reportagem, o jornal, se espremer, sai sangue. É morte, é crime. Marido mata mulher todo dia. Tá de ciúme. Marido mata mulher, mulher mata marido, pai mata filho, filho mata pai. Jesus disse, os pais matariam os filhos matariam os pais. Ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Veja, tudo que Jesus falou. Outro detalhe que ele falou, que eu acho que a gente está vivendo hoje. Veja que ele diz em Mateus, no capítulo 24 de Mateus, veja, irmão, ele disse isso para que a gente não caia nisso aqui, que ele já previu, que Deus sabia. Ele em Mateus 24, 10, nesse tempo, vamos pegar do 8. Mateus 24, 8, ele diz assim, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aí, versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Aí ele diz, nesse tempo, que é exemplo da vinda dele, muitos serão escandalizados. Veja a quantidade de escândalo, irmão, hoje. Quantas pessoas sendo cristão, ou de ser pastor, escandaliza. E as pessoas que não entraram no reino de Deus, ou que estão fora da igreja, diz, é por isso que eu não quero ser crente, é por isso que eu não quero aceitar Jesus, para ser desse jeito. Aí aquele camarada comete um escândalo, não se arrepende, e resultado, leva muita gente para o inferno junto com ele. Por quê? Porque nem ele entra, e nem deixa outro entrar. Ele fica na porta, nem entra, e empata em todos os entes. Jesus falou sobre isso.
comete escândalo, escandaliza o Evangelho, escandaliza o nome do Salvador. Ô meu irmão, minha irmã que está me escutando, preste atenção. A questão não é somente eu deixar... Por que é que um cristão, quando ele se rende a Jesus, ele tem que zerar, a pecado dele tem que ser zero. Por quê? Para não escandalizar o Evangelho. Para que o nome de Jesus não seja escandalizado, para que o Filho de Deus não seja mais crucificado nem vituperado, porque todo mundo sabe como é o andar de um cristão, de um discípulo de Jesus, todo mundo sabe, e o mundo quer ver um cristão andando como cristão. Então toda vez que eu como cristão faço aquilo que é contrário à palavra de Deus, eu estou desdizendo a fé, eu estou contrariando o Evangelho, eu estou trazendo vergonha para o Evangelho, eu estou escandalizando o Evangelho, e estou enfraquecendo as ovelhinhas de Jesus e fazendo que muita gente não entre no reino de Deus. Olha o que Jesus disse aqui, ó, nesse tempo, muitos serão escandalizados, e disse mais, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Irmão, isso aqui é terrível. Veja, quando ele está dizendo trair-se uns aos outros, ele não está falando do mundo lá fora não, porque o mundo lá fora todo tempo teve traição. Ele está falando dentro da igreja, ia acontecer muita gente se traindo uns aos outros. E dentro da própria igreja, ia ter muita gente se aborrecendo. Veja a facilidade com que as pessoas têm de se aborrecer. Você tem, por exemplo, no trânsito, as pessoas se aborrecem com facilidade, dá tiro nos outros sem necessidade, dá uma facada sem necessidade. Hoje eu estava na feira ali, uma mulher correndo atrás de outra para matar. Veja, na mente as pessoas ficaram com uma mente virtual, começaram a assistir muito esse jogo de violência, filme de violência, e aquilo ali invadiu a mente das pessoas, e a realidade da virtualidade agora se confunde. Uma hora eles não sabem se estão na vida real ou se estão na vida virtual. Acha que matar uma pessoa, matou e acabou. Perderam a noção do certo e errado, da moral. Perderam, não tem o temor de Deus. Deus não está na frente das pessoas. Não tem o temor do seu coração. O senhor abre a boca e pã, escolhendo com A, com P, com C. Não tem, não ama o próximo como assim mesmo. Tem vontade de falar, não vou falar não. Porque se eu falar, vai escandalizar, vai ferir. Falo não, por amor a Jesus, por amor à alma, por amor a... Não falo, mas fala. Por quê? Porque falta o reino de Deus no coração do homem. Camada vai para a televisão, escolhendo com o governo, escolhendo com... vai para a internet, escolhendo com todo mundo. Não tem o temor de Deus no coração nem na mente da pessoa. Por quê? Porque falta Jesus reinar no coração dele. Quando Jesus reina, ele vai ficar como um cordeiro mudo, uma ovelha muda. Ele, irmão... Veja, quando Jesus estava diante de Pilato, o pessoal acusando ele calado. E Pilato não está escutando não, que eles estão ouvindo. E a Bíblia diz, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Nós estamos vivendo esse tempo. Mas você pode dizer, Jesus, eu não quero fazer parte desse povo. Eu não quero fazer parte do povo que vai se aborrecer. Não, eu quero que o Senhor, que o meu amor pelo meu próximo aumente cada vez mais. Eu quero amar meu amigo, meu irmão, meu inimigo. Eu quero falar bem quem fala mal de mim. E peça a Jesus, só Ele, só a graça dEle para nos manter de pé. Amando a Deus primeiro e amando o próximo a nós mesmos. Porque o foco vai fechando. Porque é que pelo fato da iniquidade, eis aqui, olha. Mateus 24. Eita, Jesus, cadê Mateus? Mateus 24. Veja, irmão, como é que ele diz aqui. Ele diz que a iniquidade vai se multiplicar. O que é iniquidade? Iniquidade é desordem, é o pecado. Mateus 24. Aí ele diz, olha, surgirão, versículo 12. 24 e 12 de Mateus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que significa isso? Veja, é aquele negócio, quando algumas pessoas, quando poucos erram e a maioria faz o certo, então a maioria é regra. Mas hoje está acontecendo o seguinte, poucos fazem o certo, a maioria erra, então a iniquidade se multiplica, aí o amor de muitos esfria. Fulano pode fazer, que eu não faço. O camarada, o criminoso, o bandido, o assaltante, se ele vê um juiz roubando, assaltando, o juiz rouba, eu posso roubar também. Ele se justifica com o erro do outro. Ele se vê um político fazendo uma coisa errada, ou roubando, ele diz, olha, se o político rouba, eu posso roubar também. E assim fica. Quer dizer, a iniquidade se multiplica e o camarada segue o caminho da iniquidade. Mas meu irmão e meu amigo que está me escutando nessa hora, quem quiser seguir o caminho da iniquidade, siga. Você diga, eu vou seguir Jesus de Nazaré. Olhe só para Jesus, o autor e o consumador da fé. Glória a Jesus. Por que é que as pessoas querem sempre seguir o errado? Porque não tem a mesma tendência para seguir o certo. Glória a Deus. Você vê, quando você vai repreender uma pessoa que ela está errada, ela pipoca com você, porque a Bíblia diz, aquele que repreende o ímpio,
afronta toma para si, mas repreende o sábio, ele vai lhe amar. Glória a Jesus. Camarada, disse que estava fazendo urinando, fazendo necessidade fisiológica em determinado lugar, alguém foi reclamar, o camarada brigou e se houve morte. Veja, quer dizer, qualquer coisa é questão de morte. Por quê? Porque os homens se aborreceram uns aos outros. Isso lá no mundo acontecendo, a gente nem estranha, porque o mundo sempre foi assim. Agora acontecendo dentro da igreja, aí a gente não pode aceitar. Mas Jesus disse, quando ele vier, ele vai tirar do meio do seu reino. Onde é o reino dele? A igreja. Duas classes de pessoas. Primeiro, aqueles que cometem iniquidade, cometem pecado. E segundo, aqueles que escandalizam. Então, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado. O alvo da gente é não pecar, o alvo da gente é não escandalizar o evangelho. Presta atenção, você é livre, Jesus chamou, você está livre. Livre, você não use a liberdade para dizer o que quiser, para falar o que não. Agora eu sou livre, mas submisso à vontade de Deus. Livre para amar, livre para obedecer a palavra do Senhor, porque você não vai obedecer por coerção, você não vai obedecer por força, você vai obedecer de livre por verdade, isso é o amor verdadeiro. Você tem o direito de falar, vocês têm, mas por amor a Jesus, eu renuncio para que o nome dele seja glorificado. Está em Lucas também isso aí, vê o que é que vê? O que é o significado de discípulo, discípulo. Eu quero ser discípulo de Jesus e veja o preço para ser um discípulo. Eu vou, se Deus permitir, eu falar só sobre esse versículo, só sobre ele um dia, hoje não. Veja, Lucas capítulo 14, versículo 33, assim pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja, Lucas 14, 33, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo de Jesus, eu tenho que renunciar a tudo quanto eu tenho. Eu tenho direito, tenho, mas se eu usar esse direito, vai escandalizar o nome de Jesus? Vai, renuncio o direito. Se eu disser isso, vai enfraquecer a fé do meu irmão? Vai, já não faço mais. Por quê? Porque você agora é um amante da paz. O amor de Deus, o Espírito Santo derramou o amor de Deus no seu coração. E o fruto do Espírito Santo é, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor. Segundo, alegria. Terceiro, paz. Quarto, paciência. Depois, benignidade. E depois, bondade. E depois, fidelidade. Depois, temperança. E depois, domínio próprio. Esse fruto que Deus quer ver na gente. Esse fruto que eu tenho que manifestar. Glória a Deus. Passou desse fruto, eu tenho que negar a mim mesmo. Renunciar meu direito. Mas é demais o que estão fazendo comigo. Mas foi demais o que a gente fez com Jesus e continua fazendo. É demais o que fizeram com Jesus. Foi por amor a Jesus você renuncia. Por amor a Jesus Cristo, você hoje coloca uma coroa de espinho. Hoje é o dia da coroa de espinho. Esse é o tempo, irmão, da coroa de espinho. Esse é o tempo da crucificação. Esse é o tempo de se deitar e os outros passar por cima da gente. Agora vai chegar o dia que eu e você vai aparecer com Jesus Cristo em glória. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3. Ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vai vir buscar a igreja, eu e você, a gente vai se manifestar com ele em glória. Mas é naquele tempo, a gente vai receber coroa de glória naquele tempo. Veja o apóstolo Paulo, durante a vida dele, apanhou, foi cuspido, chicoteado, apedrejado, passou fome, passou nudez, passou sede, e ele diz lá o que ele passou, e no fim foi decapitado. E a pessoa assim, mas com uma vida dessa, veja, é a vida do cristão. Glória a Deus. Mas antes de morrer, ele disse assim, desde agora me está guardada a coroa da justiça, o qual o justo viverá naquele dia. Naquele dia, quando Jesus vier, Paulo vai aparecer com Jesus Cristo em glória. Aqui arrancar a cabeça de Paulo, mas ele vai aparecer inteiro, louvado seja Deus, em glória. Aleluia, glorificado, semelhante ao de Jesus Cristo. Cortaram a cabeça de João Batista e deram num prato aquela mulher ímpia, mas João vai aparecer em glória com nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Vale a pena, meu irmão, seguir Jesus Cristo. Não interessa, você tem que tomar a sua cruz e por amor a Jesus, você por amor a Ele, suporta qualquer coisa. Diga que Jesus é por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, para que o teu nome seja glorificado, para que o Evangelho não seja escandalizado. Eis-me aqui, me encha do Espírito Santo e me dê graça, porque eu quero que o seu nome seja glorificado através da minha vida. É isso que significa ser crente, ser cristão. Se for diferente, então não é crente. Não interessa o título, não interessa a igreja que você fizer parte. E nós temos que, o modelo é Jesus Cristo de Nazaré. Eu aceitei ele, entendi o Evangelho. Eu entendi que é assim. Porque se não fosse assim, eu não aceitaria também.
Glória a Jesus. Vamos lá, meu irmão. Então, como foi no dia de Noé, que tinha violência, mas esse mais. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Quem disse isso foi Jesus, o amor de Deus em pessoa. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aleluia. O que acontecia naquela cidade de Sodoma e Gomorra? Leia lá, a palavra do Senhor diz. Todo tipo de perversão sexual que você imaginar acontecia naquela cidade. Não era só em Sodoma e Gomorra, não. Era toda aquela cidade de Canaã, mas principalmente aquelas 5 cidades que a Bíblia redige. Glória a Jesus. E Ló, que era sobrinho de Abraão, foi morar lá, dentro de Sodoma. E Pedro disse, né, que lá afligia a alma dele quando ele via a vida dissoluta dos sodomitas. Era terrível os sodomitas. Eles eram cruéis, eles eram terríveis, eles se prostituíam. Além disso, tinha muita briga, muita confusão, mas a característica principal dos sodomitas era a perversão sexual. Jesus diz, como foi nos dias de Ló, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então hoje, o que é que a gente está vendo na sociedade? Irmão, pai, parece uma revolta, é uma perversão em massa. Os homens querendo ser mulher, as mulheres querendo ser homem querendo casar com homem, mulher querendo casar com mulher. É uma perversão. E querem perverter as crianças e perverter os adolescentes. Veja que coisa terrível. Isso era Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é uma réplica do mundo de hoje. E aí vai. E o pior de tudo é que essas pessoas querem que toda pessoa aceite esse modo de vida, que é perversão sexual aos olhos do Senhor. Presta atenção, meu irmão e meu amigo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus mandou fogo e enxofre para Sodoma e Gomorra. Saia dessa vida, saia desse caminho, porque Jesus vai voltar. E Ele vai voltar para julgar, louvado seja Deus. Ele vai voltar para levar a sua igreja. Ele leva a igreja dele, que deixou Sodoma e Gomorra, que deixou o pecado, que deixou a sodomia. Ô irmão Abraão, e se o camarada estiver nessas perversões, o que é que ele tem que fazer? Se arrepender e aceitar Jesus. Jesus entra, quebra as algemas, liberta e transforma. Quando a trombeta tocar, você sobe. É isso que acontece, como já aconteceu com milhares de pessoas. Glória a Jesus. Que a sodomia é apenas um pecado, como o adultério, como a fornicação, como todo tipo de sensualidade. Então, a pessoa se rende e Jesus liberta, transforma pelo poder do Espírito Santo. Nenhum homem tem condição de se libertar pelas suas próprias forças. Assim como o drogado está dominado pela droga, só Jesus pode libertar ele. Agora tem um detalhe, a pessoa tem que querer ser liberta. Mas o diabo bota na mente da pessoa que ele nasceu assim e vai morrer assim. Aí tem muitos professores por aí, sociólogos e tanta gente que diz, não, ele nasceu assim e tem que ser assim e vai morrer assim. Não é assim, não é mentira, que se fosse assim não seria pecado, seria uma injustiça da parte de Deus condenar os sodomitas se aquilo fizesse parte dele mesmo. Então presta atenção, meu irmão, vá pela verdade da palavra de Deus, que depois de você morrer não tem mais retrocesso. Depois que você for para o juiz e condenado, você não vai poder culpar ninguém. Eu estou aqui porque fulano disse que eu estava certo. Não, veja o que é que Jesus, que vai lhe julgar, ele está dizendo hoje pela palavra. Jesus disse lá, presta atenção, João 12:48. Essa palavra que eu vou dizer, essa palavra vai julgar você no último dia. Então se agarre com a palavra de Jesus Cristo, se agarre com a verdade e a verdade vos libertará. Presta atenção, quando eu falo, estou falando isso, irmão, eu não estou falando condenando, apontando dedo, não, eu estou aqui como um doutor, um médico, nas mãos do Espírito Santo, querendo trazer as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, como um amigo cheio de amor, de compaixão, de misericórdia pelas pessoas, para que as pessoas encontrem o caminho. E quando você se encontrar com Jesus, aí você vai saber o que é verdadeira felicidade, o que é verdadeiro gozo, o que é verdadeiro prazer, o que é verdadeira alegria. A alegria do Espírito Santo não tem alegria. Pode juntar os gozos desse mundo, as alegrias desse mundo, nenhuma se compara com a alegria do Espírito Santo. E meu irmão, você pode ter, meu amigo, não interessa o lamaçal que você se afundou. Você se afundou nos dias de Noé, na criminalidade, na violência, ou se afundou na sodomia, não interessa qual estado. Jesus é poderoso para arrancar desse estado e lhe encher do gozo real, da felicidade real, lhe encher do Espírito Santo, louvado seja Deus, aleluia. Não me tenha como inimigo, mas como um amigo que lhe quer bem e que lhe ama, louvado seja Deus. Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Eu não sou melhor do que você, porque se eu não caio nessa, eu caio nessa. É só Ele nos
tira do lamaçal. Se eu não afundei aqui, mas eu afundei ali. Então onde eu e você afundou, só o grande, o poderoso de Jacó é que pode nos arrancar. Você está no adultério, na prostituição, ou em qualquer prática de crime, e de vício, e de engano, e de mentira, em qualquer lamaçal que caiu. Só Jesus pode arrancar, ninguém pode arrancar. Eu não posso lhe arrancar, o pastor não pode, o padre não pode, ninguém pode. Nem vocês podem sair daí. Só quem pode lhe tirar, clame, diga: Jesus, tenha misericórdia de mim, me ajude, meu Deus, eu não quero continuar nessa vida. Louvado seja Deus. Amém, meus amados? Veja que uma coisa é séria, mas vamos prosseguir. Diz: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e consumiu a todo. Diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Veja, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-lo. Da mesma sorte, quem estiver no campo, não volta atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que é que houve com a mulher de Ló? Veja, a mulher de Ló, os anjos tirou ela de Sodoma e Gomorra. Disse: não olhe para trás. A mulher foi, já tinha saído, olhou para trás e se transformou no estado de sal. Então, Jesus sabe uma coisa: não olhe para trás, não faça como a mulher de Ló, que bota a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Ou seja, se você entregou a vida a Jesus, agora o seu alvo agora é o céu, o mundo, o sistema do mundo, o pecado do mundo, o gozo do mundo, a alegria do mundo, não interessa mais para a gente. Entrar atrás da nossa pátria, atrás de Sião, Jerusalém celestial, a glória de Deus. Agora olhando para frente, sempre para frente, nada de olhar mais para trás. Na vida do cristão, no carro da salvação, não tem mais retrovisor. Você não pode mais olhar para trás, olhar para frente, olhar para Jesus. O apóstolo Paulo diz: esquecendo da sua que atrás fica, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Eita, meu Deus, o relógio, as horas estão indo, mas deixa eu terminar. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perderá. E qualquer que a perder, salva-la. Veja uma coisa séria. Que vida é essa? Essa vida egoísta, a sua vida do ego, a vida de pecado. Se eu for tentar salvar ela, eu vou morrer. Mas eu pego essa vida egoísta, essa vida egocêntrica e entrego ela a Jesus. Aí eu salvo ela. Mas se eu continuar sendo egoísta, egocêntrico, agarrado no meu pecado, eu vou me perder, eu vou perder a minha vida. Para eu salvar a minha vida, eu tenho que morrer para mim mesmo, entregar a direção para Jesus Cristo, entregar o meu eu para Ele. Veja, irmão, a Bíblia de Jesus como homem, Ele estava na cruz e a pessoa dizia: salvou os outros e não pôde salvar a si mesmo. Na hora que você entrega a vida a Jesus, você também vai para a cruz. Você não pode mais salvar a si mesmo. A partir dali, é Jesus quem vai lhe salvar, lhe dirigir, lhe orientar e lhe guiar em todo o caminho até chegar no céu. Entregou a vida a Jesus, foi para a cruz. Salvou os outros, foi. Não pode mais salvar a si mesmo. Posso não. Só quem me salva é Jesus. Quem me livra é Jesus. Meu defensor é Jesus. E aí, até o fim, você está crucificado. Quem vive agora é Jesus Cristo. Então veja uma coisa, aqui a gente passaria a noite só nesse versículo também, mas eu quero pular. Digo que naquela noite estarão dois numa cama, um será levado, outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será... Veja, irmão, quando Jesus vier, uma parte da terra é dia, outra parte é noite. Então alguém vai estar dormindo, alguém vai estar acordado. Então um vai e outro fica. Observe que ele falou dois e dois. Por quê? Porque o mundo está dividido em duas partes, os que creem em Deus e os que não creem. Então quem vai, quem sobe? Os que creram, que se renderam, que obedeceram, que amaram o noivo, que se entregaram para o noivo, que amam o noivo, estão aguardando o noivo, esse vai. E os outros não creram, não obedeceram, preferiram seguir o caminho do mal, então esse fica. E só tem dois, não tem três no mundo. Não interessa se ele é brasileiro, se ele é chinês, se ele é japonês, se ele é italiano, em qualquer país, só tem, diante de Deus, só tem dois grupos de pessoas, os que crêem em Jesus e os que não creem. Acabou. Então crê, vai, não crê, fica. É por isso que ele decide e prega o evangelho a toda a criatura, ou seja, a todas as nações. Veja a responsabilidade do cristão. Onde o cristão tiver, ele tem a responsabilidade de proclamar o evangelho, porque Jesus assim ordenou. Amém, meus amados? E respondendo, disseram: onde, Senhor? Ele disse: onde estiver o corpo, aí se arrancarão as águias. Veja, não interessa onde o cristão morreu, onde ele caiu, de que morreu, naquele dia, na hora do arrebatamento da igreja, louvado seja Deus, ele vai receber um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus Cristo, e a águia aí é o Espírito dele. Está lá no paraíso, vai vir, vai se juntar com aquele corpo e vão ressuscitar
está, louvado seja Deus. Ele é coisa linda, irmão. Primeiro os que morreram em Cristo vão receber o corpo novo, o Espírito Senhor, o corpo glorificado e sobe. E a igreja que tiver vivo naquele tempo, recebe um corpo glorificado, semelhante a Jesus, sobe e se encontra com Jesus Cristo nos ares. Vale a pena, o nosso coração está lá no céu, em Jesus, irmão. Use das coisas daqui, use. O irmão usa, tem a sua carta, tem seu carro, use. Agora, seu coração não pode estar preso a nada nesse mundo, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. E como a mulher de Ló não pode estar presa, a mulher de Ló só olhou para trás, que o coração dela estava em Sodoma. Ela fisicamente saiu de Sodoma, mas o coração ficou lá. Veja, então, uma vez que a gente saiu do mundo, o coração da gente tem que sair do mundo e ir para o céu. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Eita, eu vou parar. Que Deus nosso Senhor continue nos abençoando. Oh, aleluia. Estamos esperando a volta do Rei. Estamos aguardando a volta do Rei que nós amamos, o príncipe da nossa salvação. Oh, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus Cristo. Oh, irmão, o cristão é para se alegrar quando dizer Jesus está voltando. Ele tem que ficar assim, chegue Jesus, venha logo, meu Senhor. Mas por que a maioria não está nessa felicidade? Porque ainda está com uma mulher de Ló, está agarradinho com as coisas do mundo. Uma vez uma irmã disse a mim, eu disse, ô irmã, eu queria tanto Jesus voltar. Eu disse, hoje não, irmã, por quê? Eu quero casar ainda, meu irmão. Veja, está preocupado igual o pessoal do tempo de Noé, casava e dava-se em casamento. Não se quer casar, ainda tem um sonho para realizar, ainda tem isso. Então, Jesus, venha mais tarde. Então, essas pessoas não entenderam o Evangelho, irmão. Você entende o Evangelho, você passa, quando você realmente conhece Deus, tem uma revelação do céu de Jesus Cristo, as coisas daqui perdem o significado. Louvado seja Deus. Se não perdeu, é porque você não recebeu ainda essa revelação linda de Jesus Cristo. Mas peça a Ele, meu irmão, diga, Jesus, eu quero uma revelação. A fé tem que se tornar em conhecimento. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. A fé de Paulo se tornou em conhecimento. Nós começamos por fé, andamos por fé, mas essa fé deve se transformar em conhecimento. Conhecer aquele que nós cremos. Quando isso acontece, você fica arraigado e alicerçado, enraizado e alicerçado no amor de Jesus Cristo. Aí por isso que os cristãos enfrentavam fera, enfrentavam fogo, enfrentavam a morte. Por quê? Porque a fé deles passou a ter conhecimento. Eles sabiam em quem tinham crido. Ore para que o Espírito Santo derrame o amor de Deus, revele as coisas espirituais, abra a eternidade dentro da pessoa. Começando pela palavra do Senhor, é pela palavra, pela oração, pelo Espírito Santo, pela obediência que recebemos a revelação do céu. E que o Espírito Santo vai nos ajudando, vai nos livrando. Quando a gente pecar, a gente corrige, Jesus, me livre, eu pequei. Confesse, diga a Ele, oh, aleluia. Eu não sei, os irmãos, eu sou tão falho, irmão, todo dia eu tenho que pedir perdão a Jesus Cristo. Eu não sei os outros, todo dia eu estou dizendo, ai meu Deus, pequei, meu Deus. Como eu posso pecar? Eu fico, como? Mas veja que uma coisa é séria. Mas quanto mais você se aproxima da luz, vai você ver as manchas, por menor que seja em você. Quanto mais você se aproxima de Deus, você senta a necessidade de ser lavado, de ser limpo, de ser purificado pelo sangue do Cordeiro. Agora, se você se afastar de Jesus, você não vê mancha nenhuma em você, não vê sujeira em você, você só vê defeito nos outros. Quando você vê a pessoa só condenando os outros, é porque ele está longe da luz. É por isso que quando eu prego, eu não prego para condenar as pessoas. Eu chamo a atenção da pessoa para ela olhar e dizer, meu Deus, eu preciso desse Jesus. Jesus lhe ama, não interessa onde você está, onde você se meteu. Não, ele foi me buscar no profundo do poço. E ainda hoje ele me lava, ainda hoje é o sangue dele que me lava. Esse sangue vai nos lavar. E presta atenção, irmão, o sangue de Jesus vai nos lavar. De eternidade a eternidade, porque ele nunca vai perder a sua eficácia, ele nunca vai perder o seu poder. E quando a gente chegar no céu, a gente vai cantar aquele hino lindo, o hino de Moisés, o hino do remido do Senhor, o hino da vitória. A gente vai louvar e dizer, graças te damos, Senhor, porque o Senhor foi morto e com o seu sangue o Senhor comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e a gente vai render graça àquele que vive para todos sempre. Oh, aleluia! Que Deus nosso Senhor continue nos abençoando. Meus irmãos, orem por mim, me ajudem em oração, porque a batalha é grande, travada. Contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio que essa palavra tocou em seu coração. Você que estava meio desanimado, agora vai se animar. Tem esperança para você. Mas, irmão Abraão, eu pequei. Meu irmão, quem é que não peca? Corra para os braços de Jesus. Diga, Jesus, me lave, me limpe, me purifique. Eu quero esperar. Se a trombeta toca hoje, eu quero subir hoje. Aí, irmão Abraão, se você ofender alguém, peça perdão. Se alguém lhe ofendeu, perdoe. Glória a Jesus. Ajeite as contas
as coisas diante de Deus. Prepare a mala, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. A gente tem que estar com a mala pronta. Presta atenção, meus irmãos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amanheceu o dia, a gente ora ali, a gente vai andando, tá orando, pensando, orando. Lembrou de uma coisa, eita Jesus, me perdoe, meu Deus. Isso andando, trabalhando, você está conversando com Deus o tempo todinho. Glória a Jesus. É tempo, é coisa boa a gente ter tempo e vai para o joelho lá e fica no joelho. Mas a gente pode estar conversando com Jesus o tempo todo. Jesus lhe ama, meu irmão, minha irmã. Jesus de Nazaré lhe ama, louvado seja Deus. Já viu, se confessar nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que ele exige de nós é sinceridade, humildade. Quem diga, Jesus, eu estou errado. Me ajude, meu Deus. Eu não tenho força em mim mesmo. Me ajude, presta atenção, meu irmão que está me escutando. Não interessa o tamanho do pecado, em nós mesmos não tem força. Por isso que eu não posso apontar e condenar os outros. Quando eu apontar os outros, eu falo logo para mim, meu Deus, como eu sou falho, como eu sou fraco. Eu preciso da graça de Deus, por menor que seja o pecado, a transgressão. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu preciso da graça do Salvador. Amém, meus amados? Meu Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando.